A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Glória ao nome do Senhor por mais esta rica oportunidade de podermos estar na presença dEle para adorá-lo, para bendizê-lo, para meditar na sua palavra e crescer na graça e no conhecimento. Uma pena não podermos estarmos reunidos fisicamente no nosso templo, mas de modo virtual reunirmos a nossa adoração ao nosso Senhor. Sinto saudade de cada um dos irmãos, dos nossos cultos presenciais, que em breve, com a graça de Deus, nós retornaremos. Que Deus abençoe também a vida do nosso pastor, que tem conduzido a nossa igreja, sempre debaixo da bênção e da autoridade do nosso Senhor, bom Deus. Queridos e amados irmãos, vocês que estão cultuando conosco, por gentileza, vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5, no versículo de número 12 até o versículo 16. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12 até o 16. A epígrafe do texto diz: a cura de um leproso. E o texto sagrado nos diz assim: e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Igreja do Senhor, eu quero vos falar nesta noite sobre o tema Nunca perca a esperança. Conta-se que foi realizado um estudo sobre psicologia. Os psicólogos reunidos em uma determinada universidade decidiram fazer um teste, um programa para analisar as expectativas e esperanças, se isso havia algum aspecto neural que pudesse influenciar nas expectativas da alma. E esse teste ele foi realizado com alguns ratinhos. Qual que foi a proposta deste teste? Eles colocaram um balde, uma vasilha cheia de água e colocaram lá alguns ratinhos para ficarem nadando. E foi feito em duas partes. Dividiu-se em 2 baldes d'água os ratinhos. E os ratinhos que estavam no balde número 1, eles ficavam nadando, e a cada 1 hora vinha um daqueles cientistas e tirava aqueles ratinhos da água. E eles descansavam. E descansavam durante 2 ou 3 minutos e depois já os colocavam na água novamente. E eles voltavam a nadar, e se cansavam, e dali de 1 hora o cientista novamente vinha e os tirava da água durante alguns 2 minutos. E assim foi feito. No segundo balde foi colocado os ratinhos, mas eles não eram tirados de hora em hora. Eles simplesmente foram colocados ali e nadavam, até que foi exaurindo as suas forças e eles vieram a se afogar e morreram. Qual foi a diferença que eles constataram? Aqueles ratinhos que estavam nadando no balde, que de hora em hora recebiam um alento, eles
aquela batalha, ainda que com muito esforço físico, eles duraram em torno de 24 horas ali lutando para sobreviver. Já aqueles ratinhos que não tinham nenhuma trégua, tiveram que nadar o tempo todo, eles em menos de 3 horas morreram afogados. E eles concluíram que aqueles ratinhos que estavam nadando, eles se esforçavam porque eles tinham a esperança de que ali a algum pouco tempo viria uma mão e os ajudaria durante alguns poucos minutos. Portanto, percebeu-se que na atividade neural deles havia uma expectativa, uma esperança de serem ajudados, e isso os fez perdurar muito mais tempo, 3 vezes, 4 vezes mais do que aqueles que não tinham nenhuma esperança. E assim, meus irmãos, eu quero trazer esta ilustração para o texto que nós lemos, do como este leproso não perdeu a esperança, e de como nós, como servos do Senhor, não devemos jamais perder a nossa esperança. Quando nós olhamos para o texto sagrado que acabamos de ler, nós identificamos aqui que havia um doente, um homem que estava leproso, e Lucas descreve dizendo que ele era um homem cheio de lepra. Esse texto, ele está em Marcos e está também no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos sinóticos, mas Lucas é o único evangelista a apontar esse pequeno detalhe, cheio de lepra ou coberto de lepra, porque Lucas, ele é um médico, então ele faz apontar alguns detalhes que a medicina da época já tinha predito, já tinha ensinado. Ele estava dizendo do estágio da doença. Toda doença tem o seu estágio inicial, tem o seu meio, tem o seu estágio avançado ou terminal. Quando Lucas diz que ele estava cheio de lepra, ele está dizendo que ele já era um doente em estado terminal. Ele estava coberto da planta dos pés ao alto da cabeça. Não havia uma parte do seu corpo que não estivesse infectada por aquela doença mortal. Estava infectada por aquela doença lepra, comendo a sua carne viva. Portanto, ele é um doente em estado terminal. Segundo, ele é um doente que está estigmatizado. A lepra é uma doença estigmatizante. Ele era segregado do convívio social, da sua família, da sua casa, da sinagoga, não podia frequentar o templo, não podia andar pela cidade. E onde ele aparecia, as pessoas eram obrigadas a identificá-lo como um impuro. E ele mesmo tinha que gritar bem alto: impuro, 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 para que as pessoas se afastassem dele. Ele não podia deixar que as pessoas se aproximassem, porque caso ele não fizesse isso, ele seria punido com um apedrejamento, uma pena cruel de morte. Ele era estigmatizado. A lepra, meus irmãos, ela é um símbolo do pecado e do juízo divino, porque assim como a lepra separa o homem, o pecado também separa. A lepra torna a pele do homem insensível, ele perde a sensibilidade. Assim é o pecado na vida do homem, torna ele insensível. Ela deixa marcas, contamina, cheira mal como o pecado. E além disso, ela é uma doença progressiva, incurável e fatal. No entanto, para o pecado há remédio, assim como nós vimos nesse texto, que para a lepra havia um remédio. Outro aspecto desse doente é que ele é um doente humilde, porque quando ele chega-se a Jesus, ele se prostra com o rosto em terra, demonstrando humildade, reconhecendo a soberania de Jesus Cristo. Nós nunca devemos perder a humildade, meus irmãos. Ele também é um doente que ora, ele é um doente que clama ao Senhor, mesmo diante de uma causa humanamente impossível. Ora, como eu disse, a lepra, no aspecto e no tempo em que ele estava vivendo, era uma doença incurável, ela era progressiva, ela era fatal. Ele estava aguardando a morte, sendo comido vivo por aquela doença na sua carne. Era uma situação humanamente impossível,
Mas mesmo assim, ele com humildade se prostra com o rosto em terra. Ele com humildade ora e diz ao Senhor: se quiseres, podes. Se quiseres, podes me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. A situação, meu irmão, minha irmã, pode ser humanamente impossível, mas se nós prostrarmos o nosso rosto em terra com humildade diante do Senhor, e clamarmos a Ele, e orarmos e buscarmos a sua face, não há impossibilidade humana para o nosso Deus, não há impossibilidade humana que possa impedir o agir do nosso Senhor. Aquele homem ousou prostrar-se diante de Cristo, ele ousou orar diante de uma situação humanamente impossível, dizendo: se quiseres, podes, ó Senhor, purificar-me. Diante das intempéries da vida, igreja, diante das dificuldades que se avolumam contra nós, o remédio é agir com humildade diante do Senhor. O remédio é buscá-lo em oração e acreditar que mesmo diante das impossibilidades da vida, o nosso Deus tudo pode a nosso favor. Outra coisa que nós observamos nesse doente, que ele é um doente que reconhece e se submete ao poder e à soberania de Cristo. Quando ele diz: se tu quiseres, tu podes. Sabe, meus irmãos, mesmo diante de um Deus tão poderoso, não nos cabe exigir do Senhor. Nós temos de parar e reconhecer a sua soberania, o seu poderio, prostrarmos diante dele como mestre e nós como servos, a nossa posição como filhos e ele como pai, a nossa posição de criatura e ele como criador. É verdade que o nosso Deus é imanente, ou seja, o seu amor está derramado em nossos corações, mas nós nunca podemos perder de vista que ele é um Deus transcendente, que ele é um Deus criador, que ele é um Deus que tudo pode e que ele está acima de nós. Diante do nosso Senhor só nos cabe humildade para reconhecer o seu poderio e a sua soberania. Aquele homem, já no estágio terminal da doença, desesperançado de si mesmo, ele reconhece o soberano de Jesus Cristo ao dizer: se tu quiseres, a vontade é dele, o desígnio é dele, ele é o Senhor que tudo pode, mas é segundo a vontade dele nas nossas vidas. Não nos cabe exigir, não nos cabe, como muitos dizem profanamente, encostar o Senhor na parede e exigir dele, com autoridade de filho. Quantas vezes esta impura heresia é dita: nós somos filhos e podemos exigir do nosso pai. Não, nós não podemos. Ele é o poderoso, ele é o soberano, e nós temos que orar: se tu quiseres, Senhor, segundo a tua vontade, ó Pai, opera o milagre e a maravilha na minha história. Meus irmãos, nós ainda observamos um sexto aspecto nesse doente. É um doente que crê na possibilidade de cura. Ele acredita na possibilidade da cura. Ele crê, porque quando ele diz assim: se quiseres, pode purificar-me. Ele tem consciência de que Jesus Cristo pode purificar, e ele crê na possibilidade da cura. Sabe, o exercício da fé, ele é contínuo e ele é crescente. O Senhor Jesus, por diversas vezes, nos mostrou que a fé pode ser pequena, mas também pode ser grande. Assim como ele disse aos seus discípulos, homens de pequena fé, ele se dirigiu também à mulher Sírio-Fenícia, dizendo: mulher, grande é a tua fé. Um doente que crê na possibilidade da cura, ele não perdeu a fé ao se dirigir ao Senhor. Não perca a fé, meu irmão, não desanime. Seja um homem, uma mulher que acredita na cura, na possibilidade do milagre. Continue crendo, continue tendo uma fé fervorosa em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Nunca desanime, meu irmão. A vida é uma guerra mesmo, ela é uma luta difícil,
Na caminhada nós vamos sofrendo, combatendo, mas o Senhor vai nos dando graça. Não perca a fé, não desanime. Em momentos de tamanha dificuldade como temos passado, é necessário que nós coloquemos a nossa fé em prática para buscar do Senhor aquilo que nós almejamos, segundo a boa vontade dEle, a nosso favor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Meus queridos, o doente encontra o médico. Esse é o segundo aspecto que nós podemos olhar nesse texto bíblico. E ele está aqui no versículo de número 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe. E ele quem? Jesus. Ele encontrou um médico. E o médico é santo. O puro toca o impuro e purificam. Quando nós lemos lá em Ageu capítulo 2, versículo 12 e 13, há uma passagem do profeta Ageu que ele diz assim: se um homem trouxer na aba do seu vestido um pedaço de carne santa e tocar nas coisas, por acaso as coisas se tornarão santas? E os sacerdotes respondiam: não. Mas se um homem impuro, que houver tocado no morto, tocar nas coisas, as coisas se tornarão impuras? E aí os sacerdotes responderam: sim, porque a santidade ela não pega, mas a impureza pega. É isso que Ageu está explicando. Mas com Jesus acontece a exceção, o diferente. Porque se o leproso tocasse em alguém, a pessoa que ficava impura. Mas quando Jesus toca no leproso, não é ele quem fica impuro, é o leproso que fica limpo. Há um milagre. É diferente do que está escrito na lei em Levítico, é diferente do que está escrito no profeta Ageu. Ele é santo, o médico é santo, e aonde ele toca, ele tira a impureza, ele tira a imperfeição, ele tira o pecado, ele renova, ele transforma, ele muda para melhor. Porque nós não podemos contaminar o nosso Senhor, mas Ele pode purificar a nossa vida, pois Ele é santo. O médico é compassivo, ele se compadece do doente, e ele toca o doente. A expressão tocar aqui não é tão fiel à ideia do texto. No original, a ideia do toque aqui não foi um simples toque, uma imposição de mãos, mas a palavra usada é abraço, é abraçar. Jesus viu aquele homem, como diz o versículo 12, cheio de lepra, com lepra do pé à cabeça, coberto já no estágio terminal, prostrado com o rosto em pó, pedindo: se quiseres, pode, Senhor, tornar-me limpo. E Jesus Cristo, o médico compassivo, abraçou aquele homem, cheio de lepra, cheio de mau cheiro, cheio de marcas contamináveis, que o separava da sociedade, da sua família, da convivência. Jesus o abraça, porque Jesus é um mestre compassivo. Ele é um médico que é compassivo na nossa vida. Oh, meu irmão, não importa a dificuldade, o tamanho da luta, o tamanho da adversidade, Jesus Cristo te abraça, porque Ele é compassivo. Que Ele te abrace nessa noite, para te dar força na caminhada. O médico é onipotente. Observe que o doente, ele se submete ao poder e à soberania de Cristo, reconhecendo a onipotência dEle. E Jesus prova ser onipotente, dizendo assim: eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo, é o versículo 13. Eu quero ser limpo. O doente que encontrou o médico. O terceiro aspecto que nós vemos nesse texto foi a cura. A cura foi imediata. A cura foi completa. Ela foi completa e imediata, irmãos. O que quer dizer imediata? Quer dizer, o texto diz assim, e no mesmo instante a lepra desapareceu dele. E logo a lepra desapareceu. Isso quer dizer, imediatamente a lepra sumiu dele. E a cura foi completa.
a completude na obra do Senhor. Ela não é meio barro e meio tijolo, ela não para na metade. Quando o Senhor intervém na nossa história, é a completude, há uma realização total, ela é perfeita. A lepra desapareceu dele. Você se recorda daquele homem que estava paralítico no tanque de Betesda? Texto descrito no Evangelho de João. Ele estava há 38 anos paralítico. Quando o Senhor Jesus o curou, ele se levantou imediatamente, pegou a sua cama e saiu andando. Ele não precisou fazer fisioterapia, ele não precisou fazer uma musculação de fortalecimento das pernas. Ele já levantou e já saiu carregando peso, já pegou a cama e já saiu. Porque a cura do Senhor ela é completa, não exige complemento. Aquele homem num sábado que tinha as mãos ressequidas, que o Senhor o colocou no meio da sinagoga e curou a sua mão, e ele estendeu a mão e a mão voltou ao normal. Ele não precisou fazer fisioterapia na musculatura do peitoral, ou do ombro, ou da mão, porque a obra do Senhor ela é perfeita, ela é completa. A cura foi imediata, a cura foi completa. Nas nossas necessidades, quando o Senhor intervém, a imediatidade, o Senhor quer nos ajudar no mesmo instante. Quando o Senhor intervém para nos curar, meus irmãos, Ele dá por completo a bênção, seja qual for a necessidade da igreja. Quando o Senhor intervém na história, é para ser completa. Não há necessidade de complemento. O nosso Deus não precisa de ajuda, Ele não precisa de um empurrãozinho, Ele não precisa de alguém para chegar para dar uma força, pois Ele é a própria força, Ele é onipotente, é Ele quem cura e cura de modo completo. Aleluia! Quarto ponto que nós podemos observar do texto sagrado, está no versículo de número 14, é o testemunho. Um testemunho verificável da cura, um testemunho de gratidão pela cura, um testemunho para a legítima reinserção na sociedade. Veja bem, meus irmãos, a autoridade sanitária em Israel é o sacerdote. O sacerdote ele é autoridade no assunto, para dizer se está limpo ou está impuro. Quando o Senhor manda ele ir ao sacerdote, o sacerdote vai verificar que a cura foi realizada. É um seguro, é um testemunho seguro, é confiável, é verificável. Os milagres do nosso Senhor não são obscuros, meus irmãos. Não é aquela coisa que tem uma nuvem cinzenta por cima, que acontece, mas não é possível verificar. Não, quando o Senhor intervém, é possível constatar na autoridade médica, na autoridade sanitária. Os exames que antes davam positivo vão dar negativo, porque quando o Senhor intervém, é possível verificar o milagre. O milagre é verificável. Há um testemunho de gratidão. Ele vai para entregar a oferta determinada na lei. Ele entrega com gratidão. E há um testemunho para a legítima reinserção na sociedade. Veja, meus irmãos, se ele volta para a sua casa imediatamente, ele não poderia conviver, ele poderia ser recriminado, porque ele não passou pela autoridade sanitária, pelo sacerdote. É por isso que antes de voltar para a sua casa, para a sua família, para a sua sinagoga, para as festas do templo, ele passa pelo sacerdote, aquele que pode verificar. O Senhor estava entregando àquele homem uma carta de liberdade, uma carta de alforria, o direito e o privilégio de retornar à sua casa, para o seu trabalho, para as suas atividades espirituais. O Senhor estava demonstrando ao mundo que aquele homem estava regenerado por completo. Ainda há um quinto aspecto nesse texto, meus irmãos, que convém ressaltar. Há um impacto muito grande neste milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Está no versículo de número 15. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das enfermidades.
a fama do Senhor se tornou crescente, a sua audiência cresceu e a operação de milagres aumentou. O Senhor Jesus, meus irmãos, Cristo, Deus vivo, não intervém na nossa história para pura e simplesmente atender o nosso ego, massagear o nosso eu. Não, há um propósito maior. Como este homem foi curado, o texto diz que a fama de Jesus cresceu. As pessoas vieram para o ouvir, aumentou a audiência e consequentemente foram curadas outras pessoas das suas enfermidades. Os milagres aumentaram. Quando Deus intervém na nossa história, quando há um milagre na nossa casa, na nossa vida, o mundo vê, e o mundo vê Jesus afamado em nós. A fama de Jesus cresce na nossa vida para o mundo. O mundo começa a ouvir a pregação que nós temos a dizer, e os milagres do Senhor começam a cercar outras pessoas. Há um propósito maior quando Deus intervém na nossa história, é de alcançar os que estão ao nosso redor. Houve um impacto desse milagre. Quando o Senhor impactar a tua vida com um milagre, não será pura e simplesmente para atender os desejos e anseios do teu coração, não será para massagear o teu ego pura e simplesmente, não. O Senhor vai operar milagres, porque Ele tem propósitos maiores para atender a demanda da sociedade que precisa ver os milagres, precisa ver a luz de Cristo na nossa vida, precisa ver que o nosso Senhor é compassivo, que Ele nos abraça mesmo em meio às dificuldades e nos carrega, e nos cura, e nos abençoa. E já caminhando, meus irmãos, para a parte final, ainda no versículo de número 16, um retiro. O texto diz que o Senhor se retirava para os desertos e ali Ele orava. O Senhor buscava intimidade com o Pai. Ele buscava, por meio da oração, ter mais intimidade com o Senhor. Ele buscava, por meio da oração, estar íntimo com o Pai. E nós temos de, muitas vezes, meus irmãos, nos retirar em oração, para estarmos íntimos do nosso Senhor. A multidão veio até Jesus. Nós vivemos tempos, nos tempos modernos, em que os homens, quando veem a multidão, eles se alegram e não querem sair mais da frente da multidão. O Senhor é diferente, Ele curou encheu-se uma multidão, Ele curou a multidão, mas logo Ele se retira da multidão para estar sozinho com o Pai. Os holofotes não encantavam Jesus, os holofotes não faziam Ele perder a sua humildade de pregador, de Messias, não. Ele se retirava para estar íntimo com o Pai. E nós temos que entender que a oração, ela é a chave para uma vida de poder. Meus irmãos, a palavra nos ensina que temos que entrar no aposento sozinho e falar com o Pai em secreto, porque o Pai que nos ouve em secreto nos recompensará publicamente. A vida de oração de Jesus fez com que sobre Ele estivesse o poder do Senhor. No versículo 17 diz: e o poder do Senhor estava com Ele para o curar. A oração, ela é uma chave para uma vida de poder. O poder, meus irmãos, não se recebe na academia, na instrução, nos colégios, nas faculdades. O poder se recebe de joelho no chão, é na oração, é com a boca no pó. O Senhor não está preocupado naquilo que nós fazemos para Ele, mas Ele se preocupa com o nosso relacionamento com Ele. O nosso Senhor está preocupado com a nossa vida de intimidade com Ele. Muitas vezes nós nos assoberbamos de trabalhos eclesiásticos, correrias na igreja, e nos esquecemos de estar na presença do Pai. Mas Ele está preocupado com a nossa intimidade com Ele. E meus irmãos, eu quero concluir dizendo:
aquele doente em estado avançado de decomposição da sua carne, encontrou o médico compassivo que o curou imediatamente, deu como consequência um testemunho público dessa cura. Essa cura gerou um impacto na sociedade, e Jesus Cristo ainda nos deixou a lição de estarmos em retiro buscando a face do Senhor para uma vida de poder. E assim, meus irmãos, é na nossa história. Quando nós pensamos que vamos sucumbir, que já não haverá mais chance, expectativa nenhuma, o Senhor vem com um alento para a nossa alma. O Senhor vem como aqueles cientistas naquele balde, vinham e colocavam os ratinhos para fora e depois eles voltavam a lutar. Quando nós já estamos sucumbindo nas nossas forças humanas, espirituais, físicas, mentais, o Senhor vem e dá um alento. O Espírito Santo traz consolo, traz um conforto, dá um refrigério, e aí nós podemos continuar a caminhada, continuar a luta. Nós não podemos perder a esperança, mantermos-nos avivados na esperança de que o nosso Senhor vai cuidar da nossa vida, de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor não nos deixará sucumbir afogado num turbilhão de água, mas Ele vai levantar a nossa vida. O nosso Deus tem cura para a nossa vida física, mas Ele também tem cura para a nossa vida espiritual. Qual o objetivo de Jesus em abraçar aquele homem? Não era só de curar o seu físico, mas de curar a sua alma. Tanto tempo sem receber um abraço, tanto tempo sem receber um conforto, um consolo, ele encontrou isso em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja também na nossa vida, que nós possamos encontrar em Jesus conforto e consolo para as nossas almas. Meus irmãos, se nós estivéssemos aqui presentes no culto, eu te convidaria para vir à frente, receber uma oração, e oraria, te ungiria com o óleo da unção. Mas nós estamos virtualmente, eu não posso te ungir, mas eu posso orar por você, para que o Senhor cure a tua vida, para que Ele cure a tua alma, para que o Senhor traga renovo da esperança no teu coração, para que o Senhor fortaleça as tuas forças, para que Ele te renove e dê um impulso na tua vida. Você que tem fé, você que recebeu essa palavra com fé, como aquele doente que cria na possibilidade da cura, ainda que humanamente impossível, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, eu oro pela tua igreja, que não pode estar reunida no templo, mas estão cada um nas suas casas, ó Pai, e ouvir esta mensagem pregada no fervor do Espírito Santo, que nos traz a memória que o Senhor ainda cura, que o Senhor é quem ainda traz um milagre na nossa história. Pai, visita a cada um, para curar toda a enfermidade, seja ela física, emocional, seja, Pai, qual for o tipo de enfermidade. Cura, ó Deus, os teus filhos, intervém na história humana, Pai, traz conforto, traz consolo, dá um abraço nessa alma que está angustiada, traz, ó Deus, paz de espírito sobre os corações, pois Tu és o príncipe da paz. Senhor, em nome de Jesus eu oro, certo, Pai, da resposta, da cura, do milagre, do impossível, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor.